Amém? Só em Jesus nós encontraremos descanso, querido. Só nos braços dele. Amém? Podeis assentar. Por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33. E nós vamos ler alguns textos a partir do versículo 1. Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 1. Aleluia. Acharam? Amém? Acompanhe comigo, diz assim: O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, diga ao povo o que acontece quando eu faço vir a guerra a um lugar. O povo desse lugar escolhe alguém para ser vigia. Quando vê o inimigo chegando, o vigia dá o alarme para avisar a toda a gente. Se alguém ouve o aviso, porém não se importa, e o inimigo vem e o mata, esse alguém é responsável pela sua própria morte. Ele é culpado da sua própria morte porque não se importou com o alarme. Se tivesse importado, poderia ter escapado. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia como responsável pela morte deles. Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Até aqui. Essa semana foi uma semana onde Deus ministrou muito no meu coração sobre essa questão de profetas, de atalaias, de aviso. E o profeta e o atalaia, eles têm praticamente as mesmas funções quando se refere a aqueles que são responsáveis em avisar as pessoas que está se aproximando o inimigo, ou estão se aproximando os inimigos. Enquanto o profeta recebe de Deus e lança sobre o povo a profecia de arrependimento, de cura, libertação e restauração, o atalaia, o vigia, quando estava assim sendo, ou profeta como Ezequiel, que fora levantado por Deus para ser o atalaia, a sua incumbência era vigiar em torno de toda a extensão, a aproximação do inimigo. E é tão interessante isso, e eu tive o privilégio junto do Sansão de irmos a um palácio antigo, e nós subimos na torre do vigia, e lá nós ficamos olhando, né, a dimensão que enxerga um vigia, né, Sansão? Que coisa tremenda. Os lugares onde eram erguidos as torres dos palácios, onde ficavam os vigias, tinha apenas um lugar ali para ele sentar um pouco, mas ele tinha uma visão de onde nós estávamos. Eu não imagino os quilômetros, mas dava para avistar o mar. Não tinha como alguém se aproximar se o vigia não visse. Deus levanta Ezequiel como atalaia, mas aqui Deus está falando de vidas. Aqui Deus está falando do inimigo que ceifa vidas. Deus está falando do inimigo de Israel que queria matar e destruir. Isso daí me leva a pensar como Jesus
em João capítulo 10, que diz que o pastor, ele cuida das ovelhas, ele vigia as suas ovelhas. O pastor, ele colocava as ovelhas no aprisco, e enquanto as ovelhas deitavam na grama, o pastor, ele colocava os pelegos, né, o pelo das cabras, e deitava na porta, e para que nenhum lobo entrasse ou saísse. E ele era o vigia, enquanto as ovelhas dormiam, ele vigiava. E quando a gente olha para essa ilustração tão verdadeira, tão real, também para os dias de hoje, não mudaram no plano espiritual. O que eu estou falando, muitos de vocês que estão aqui, estão me ouvindo, podem provar e testificar que nós líderes, nós que somos cristãos, nós que temos uma vida com Deus, uma vida espiritual, ainda que você não queira, você ora sem querer, você se torna vigia, porque o Espírito Santo te acorda nas madrugadas chamando pelo nome. Já viveram essa experiência? Né? Tremendo, né? Tremendo e assustador em algum momento. Você está dormindo lá e não fora uma, mas sei lá, dezenas, quiçá milhares de vezes, nesses meus 30 anos, que estou dormindo e de repente o sono se vai e aquela voz diz assim: Zé, e eu me coloco à disposição como vigia. Mas o profeta vigia, além de vigiar os inimigos, no caso de Ezequiel, ele ainda tinha que falar para as pessoas, prevenir as pessoas. E os textos são claros, que se porventura os inimigos se aproximassem e matassem uma daquelas pessoas, porque não fora avisada, o atalaia ia pagar pela vida dela. Mas se o atalaia avisasse e a pessoa não lhe desse ouvido e o inimigo o matasse, o sangue não seria cobrado da mão do atalaia. Mas era uma obrigação do atalaia, era uma responsabilidade. Se havia uma responsabilidade do atalaia avisar o povo, havia uma responsabilidade, um compromisso e uma obediência daqueles que teriam que ouvir. E aqueles que ouvissem o atalaia, o profeta, né? A sua vida seria isenta da morte. Você ganhou o pecador, você salvou a vida. Mas aquele que for avisado e não deu ouvido, o profeta atalaia não tinha do que pagar pelo sangue dele. É muito claro isso daqui. A gente vê o compromisso do profeta em avisar, e a gente vê o compromisso e a obediência daqueles que ouviam, porque estava ali custando a vida. Quando a gente olha para Hebreus no capítulo 1, a gente vai observar que o texto diz assim: antigamente Deus falava pelos profetas, mas hoje Deus fala por seu Filho Jesus Cristo. Jesus morreu, ressuscitou, foi ao Pai e deixou o Espírito Santo. E na carta de Paulo aos Romanos diz que este Espírito Santo, que nos ensina, nos orienta, nos alerta, cuida de nós, a Bíblia diz que ele vai à intercessão por nossas vidas, até por gemidos inexprimíveis. Logo, não tem como nós dizermos que o momento que estamos vivendo não fora avisado, pois foi. Como já preguei outrora, se você olhar para os acontecimentos atuais, não é e não são novidades para Deus, e não deveria ser novidades para nós. É cumprimento da palavra profética. E ainda virão pragas piores, ameaças piores.
e somente vão vencer, como diz a palavra de Deus em Apocalipse, como diz também Jesus em Mateus, os que permanecerem até o fim, esses serão salvos, receberão a coroa da vida. A Bíblia vai nos alertar, em Tiago, no capítulo 1, versículo 12, que bem-aventurados serão aqueles que serão provados, que depois de aprovados, receberão a coroa da vida. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, no mundo vocês terão aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci. Quando você olha para Efésios, no capítulo 5, versículo 14, 15 e 16, você vai observar que o apóstolo Paulo usa uma frase no versículo 14, muito interessante. Ele diz assim: acorda tu que dormes. Acorda. Ele está falando da vida espiritual. O apóstolo Paulo era aquele que pregava, que ensinava, mas muitos não lhe davam ouvidos. Em algum momento, em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo chega a dizer: olha, eu vos ensinei tudo que era certo, tudo que era perfeito, da melhor maneira. E hoje eu lavo as minhas mãos do seu sangue, porque eu vos ensinei o que era correto. Mas se você quiser olhar para a Bíblia, lá em Gênesis, Deus avisou para Adão, Deus avisou para Eva: ó, vocês têm todo o direito, mas tem o fruto daquela árvore, ainda mostrou, ó, aquela árvore, aquele fruto, vocês não comem. Logo, ainda há profetas, há palavra e há o Espírito Santo que nos avisam todos os dias, todos os momentos, que é hora de acordarmos espiritualmente. E aqui eu quero usar dois termos. O primeiro termo é a minha vida em particular. Não tem como você, nós, dizermos que temos o Espírito Santo e vivemos no Espírito Santo e dormirmos espiritualmente. Eu não acredito nisso. Porque o apóstolo Pedro manda a gente vigiar, ser inteligente, sóbrio, prudente e vigilante quanto ao vosso adversário. Enfim, somos avisados, mas nós temos acordado espiritualmente para o momento que estamos vivendo. Quem você quer que te desperte? A morte? O problema financeiro, o problema de saúde, as brigas na sua casa com seu marido, seus filhos, seus pais. Quem é que você quer que acorde? Um acidente? Você vai acordar para a vida espiritual quando? Quando a morte estiver iminente, a desgraça bater a porta. Não, então acorda tu que dormes. Acorda. Eu estou hoje sendo um profeta, uma atalaia. Eu estou dizendo para todos vocês que estão me ouvindo em casa, que estão aqui, que é tempo de vivermos atento, como aqueles 300 homens que andaram com Gideão, enquanto os frouxos viraram as costas e foram embora. Tiveram os desanimados, que também abandonaram. Tiveram 300 que foram ilustradamente como cachorros bebendo água e vigiando, sabe? Já viu o cachorro beber água? Ele bebe água olhando para os lados, vigilante. A nossa vida espiritual temos que vigiar dia e noite, querido. Eu estou vendo muito cristãos distraídos.
A Bíblia fala em João capítulo 10, versículo 10, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele veio para distrair. E muitas pessoas não estão acordados para a sua vida espiritual, e muitas coisas estão lhe distraindo, e eles estão desviando o foco de Jesus. Estão perecendo e não estão vendo. O pecado está lhe consumindo, está lhe seduzindo. É sexo, é bebida, é endeusamento do corpo, é festas, é malícia, sensualidade. Seguindo outros pastores, outras igrejas, indo atrás de quem não tem vida, não tem raiz, não tem testemunhos. Não dá mais para sair atrás de oba-oba. Mostre-me os frutos do oba-oba das igrejas. Se todos hoje não estamos na mesma dimensão, buscai ao Senhor enquanto há tempo, enquanto pode achar. Tem que acordar espiritualmente. O segundo contexto é a igreja acordar. E eu estava em casa pensando, meu Deus, como pregar essa palavra, Senhor, me dá sabedoria, porque eu estava ouvindo um pastor pregando e falando grandes verdades, e o povo aplaudindo, e às vezes você quer pregar a verdade, as pessoas dizem, não, é para atingir, é para ferir, mas quem é doente, qualquer pingo d'água dói. Quem é crente Nutella, crente mimimi, qualquer coisa dói. Como igreja, precisamos acordar. Para que Deus levantou a igreja? Para ser atalaia na terra, o lugar dele na terra. Ser igreja é sermos nós. E como é uma igreja? Uma igreja unida, é uma igreja que vive o mesmo alvo, o mesmo objetivo, uma igreja que ora, como disse no início. Eu sei que o tempo não permite ler, mas é só você abrir a sua Bíblia em Atos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, você vai ver que a igreja precisa orar, a igreja precisa interceder, os crentes precisam buscar a palavra de Deus. A igreja precisa voltar a ser a igreja que mostra o poder de Deus para principados e potestades, como está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 10, que diz lá, que todo o poder de Deus seja conhecido de todos os principados e potestades pela igreja. Mas não. É mais fácil virar as costas para a igreja, deixar de vir para o culto, vir orar na igreja, interceder pela igreja. Mas é fácil ir para os botecos, é fácil ir para as academias, não sou contra. Mas marcar o horário da academia na hora de um culto é muito desrespeito ao meu compromisso com Deus. O único dia que eu tenho para treinar na academia é sexta-feira, mas na hora do culto, pelo amor de Deus, então eu não tenho compromisso com Deus, eu não tenho compromisso com a palavra, eu não tenho compromisso com a minha fé. Por que não perde a hora de um casamento? Por que não chega atrasado na academia? Por que não chega atrasado no churrasco? Por que vão fazer festa nos ranchos? Por que fazem festa de aniversário e não pode estar orando como igreja? Bem verdade, hoje, no momento atual, não dá para ter, multidão de pessoas, aglomeração, é verdade. Mas afirmo a todos vocês, como os que vão me ouvir, estão me ouvindo, o lugar mais seguro que tem hoje de se estar é numa igreja. Olha o distanciamento de vocês, todo mundo de máscara, álcool gel na entrada, tapetes com produtos que limpam qualquer tipo de vírus para não entrar na igreja, todas as portas abertas, ventilação apropriada. A nossa ventilação é de ecossistema. Aí você vê
cristãos morrendo espiritualmente, e quando estão no sofrimento, oh Deus, tenha misericórdia. Sim, as misericórdias de Deus são infinitas, mas aqui eu posso vos afirmar, se você ouvir o profeta, pode evitar a morte. Estão conseguindo entender? Estão conseguindo entender? É a realidade. O profeta, o atalaia nos alerta. Acorda tu que dormes, e como igreja, o poder de Deus se revela na igreja. A tua fé vem por ouvir a palavra de Deus. Mas aonde é pregada a palavra de Deus? Conforme a necessidade da igreja, conforme a necessidade do povo. Na igreja. Aí os desigrejados, eu vou economizar a palavra para não ferir. Não, igreja é você, nós somos templo, igreja é unidade, igreja é koinonia, nós somos templo do Espírito Santo. Mas a nossa fé é alimentada em comunhão, pelo ouvir a palavra de Deus, por explanação da palavra de Deus. Aonde o profeta ou o atalaia olha para nós e pela palavra de Deus diz assim: acorda tu que dormes, eu estou te avisando que o inimigo está ao teu redor, ele vai te tragar, ele vai entrar no teu casamento. Cuidado, minha irmã, pare de ser tão sensual. Irmão, pare de beber, pare de fumar, pare de usar droga. Irmã, tenha mais moral de uma esposa. Irmão, tenha mais moral de marido. Filhos, honre mais seu pai, sua mãe. Filhos, obedeçam para que você não morra mais cedo. Homem é homem, mulher é mulher. Homem casa com mulher, mulher casa com homem. Se o profeta fala isso, o atalaia, quantas vezes o profeta atalaia nos falou? Mas a gente vê que muitas vezes o profeta, o atalaia, é rejeitado, não é aceito. Deixa eu te ensinar uma coisa. A primeira coisa que eu quero te ensinar essa noite é que Deus não quer que ninguém pereça. Por isso que Deus levanta homens e mulheres de Deus para nos avisar. Afaste da ilusão do mundo. Romanos capítulo 2, 12, versículo 2, assim: não vos assemelheis, não vos conformeis, não imite o mundo. Amo falar isso. Nós vivemos no mundo e não somos do mundo. Pastor, mas todo mundo faz. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Em mim habita o Espírito Santo. Eu não sou igual aos outros. Ah, pastor, mas todo mundo faz. Mas eu não faço. Eu sou filho de Deus, eu tenho um caráter de Cristo, identidade de Cristo. Paternidade é não imitar o mundo, mas é viver para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, dentro dos princípios de Deus. Esse dia um jovem falou para mim: ah, pastor, a igreja escraviza. Os pastores ditam regras. A denominação, ele falou, a endemonização é que regula tudo. Que ignorância. E quem escraviza é Satanás. Quem escraviza é o pecado. O mundo tem regras, e as regras do mundo custam a tua alma. Enquanto Jesus veio para dar vida em abundância, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Essa é a regra do mundo. Pastores não são ditadores, são atalaias, profetas de Deus que cuidam da nossa alma. Como diz Hebreus capítulo 13, versículo 17, que todos darão conta das almas que estão sob a sua responsabilidade. A igreja, isso aqui é um templo,
Mas a igreja somos nós. E me fale o que não existe regras. Me fale aonde não existe disciplina. Você vai fazer uma faculdade e tem as matérias ou disciplina. Você anda na rua, tem regras, tem disciplina. Por que você não atravessa um sinal vermelho? Porque vai levar uma multa, aí dói no bolso, você não faz isso. A igreja também tem regras. Deus colocou igrejas, mas deixou regras. A igreja não é o boteco do ratinho. A igreja não é o boteco da Maria Joana, que todo mundo manda. A igreja não anda conforme a música dos outros, é a música do céu. A igreja tem bússola, tem direção de vida, é Bíblia. E quem ensina é o Espírito Santo, então não adianta. E cada igreja tem um propósito, é igual nós. Cada um de nós temos a nossa esposa, o nosso marido. Deus dá a medida que a gente precisa. Se dentro de casa nós temos regra, irmãos, temos ou não temos? Eu não sei você na sua, mas na minha mulher bota regras. A minha mulher tem coisas que eu vou fazer, ela fala assim, não, bem, assim não, faz assim, porque aí vai sujar muito. Não, faz isso não, eu fico olhando, falo, tá mandando de mim, manda mesmo. Na minha casa eu tenho regras. Eu tenho hora para comer, eu tenho hora para dormir, eu tenho hora para fazer as coisas. E por que eu não posso ter isso? Os atalaias nos ensinam isso também. Os profetas nos ensinam isso. Só que o profeta, ele evita que nós venhamos a perecer. É isso que Deus está falando, ó. Se alguém perecer sem você falar, a culpa é sua, eu vou cobrar o sangue das suas mãos. Ah, pastor, mas tomar uma cachaçinha não é pecado. A cachaça não é pecado, pecado é minha prática. Eu tomo uma, depois tomo duas, eu tomo três, depois que eu tomei duas, três, eu perco o rumo. Eu tenho experiência na vida. Você dá um tapa né? Você dá um tapa na maconha, um tapinha, dois tapinhas, três tapinhas, já está de volta na cocaína, nas carreirinhas. Está dando tiro de cocaína. É assim que funciona o mundo. Aí quando o profeta quer salvar a tua vida, diz assim, volte-se para Deus. E qual o caminho? Arrependimento. Confessar os pecados. Mudança de vida, é o que o texto vai dizer, mudança de vida. Mas vamos pensar em dimensão maiores. Deus quer salvar o país. Deus quer salvar o Brasil. Mas olha como que nós estamos vivendo. Um país sem regras, sem lei, sem moral. Até a justiça perdeu a moral no país. Não tem quem confiar. Briga entre ministérios de justiça. Não batendo cabeça, brigando. Senado, deputado, a Câmara do Senado, a Câmara dos Deputados brigando quem é bom, quem é melhor, e não chega numa razão única. O Brasil quer salvar o Brasil, mas o Brasil quer Deus como Senhor. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos Deus como Senhor da família, como Senhor que salva o país? Não, nós queremos que o mundo venha dar suas regras. Pode tudo. Mas nós somos igreja no mundo. Temos que ser diferente. Nós temos que mostrar para o Brasil que ainda há um povo de Deus nessa terra, que pisa nessa terra como homem de Deus. Nós precisamos ser crentes que vamos mostrar para os mais fracos que permanecemos de pé. A Bíblia diz que um ao outro ajudou e disse para o próximo ser forte. Nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus e filhas de Deus para ajudar os que estão caindo e não acabar de enterrar. Esses dias me falaram assim, pastor, mas o senhor vai dar oportunidade
pastor, aquele camarada lá estava na igreja, até pregou, agora está fumando cocaína, o cara cheirando cocaína, está bebendo, ainda fica mostrando para todo mundo que tal. E se ele voltar para a igreja, se ele voltar para a igreja arrependido e confessar os seus pecados, vai voltar a pregar do mesmo jeito. Porque é Deus que faz a obra. A igreja não veio para julgar, veio para salvar. Lembra que eu preguei domingo passado sobre Zaqueu? Jesus disse: eu vim, nessa casa chegou salvação, eu vim buscar o que estava perdido. Zaqueu, o filho pródigo volta para a casa do pai, e Deus fala assim: salvou o que estava perdido. A igreja precisa se posicionar com o poder de Deus, com a glória de Deus. Deus quer a igreja que mostre a sua glória posicionada diante do Brasil. Igreja que não se vende, que não negocia a sua unção. Deus está, eu creio que está levantando um povo, sabe, aqueles 300 ou sei lá quantos. Mas Deus está levantando um povo que não negocia a sua fé, não negocia a sua unção, não se vende, não se deixa levar pelo modismo, mas permanece em Cristo Jesus. Está na hora, igreja, eu estou falando como atalaia, como profeta, está na hora, meu irmão. Está na hora de se posicionar mesmo. É que lá, porque lá diz que não pode ter ceia. Lá a ceia é não sei o quê. Lá não precisa batizar não. Lá você não precisa, porque Jesus já fez isso. Não importa o que eles façam, o que importa é o que nós queremos para a nossa vida, para a salvação dos nossos filhos. Isso é posicionamento. Deus quer levantar pastores íntegros, de moral, de caráter, de palavra viva, que prega a verdadeira salvação pelo Evangelho de Jesus Cristo. Meu Deus! Tem uns caboclos aí pregando os evangelhos segundo a vontade do povo, para agradar o povo. Mostre para mim que no Evangelho Jesus pregou o evangelho de favoritismo. Que João pregou evangelho de favoritismo, não. Eles pregaram a palavra do arrependimento, de transformação de vida. Evangelho que não transforma a vida é balela, é conversa fiada. Mas eles não estão errados. Errado e tolos são que acompanham esses tipos de pessoas. Você não precisa ter igreja, você não precisa ir para o templo, você não precisa dar dízimo, você não precisa dar oferta. E outras cositas mais que eu não quero entrar em detalhes. Não, você pode beber sim. Não, você com a sua mulher pode ir para um motel. Você pode ir para um motel, pode beber cachaça com a sua mulher em casa, só você e ela pode. Não, você pode ir para um motel com a sua mulher sim, pode curtir a sua vida, pode fazer sexo assim, porque o teu corpo é dela, o corpo dela é seu e o pau tora. Esse é o evangelho que eu estou ouvindo por aí. Pastores brigando, acusando. Quem acusa é Satanás, quem acusa é o diabo. O nome diabo é acusador, acusando os outros. E ainda dizem: quem um dia pecou não é digno de voltar para a casa de Deus. Espera aí, virou Deus? Então Pedro não era digno de ser salvo, porque ele negou o próprio Jesus, na cara de Jesus. Meu Deus. Você está parecendo que é um dos dele. Eu não conheço esse Jesus não, rapaz, não conheço esse camarada aí não. Estou fora dele. Aí passa outro e diz assim: rapaz, a tua roupa é igualzinho às roupas dele. Não, conheço esse povo não. Aí um pouquinho que ele abre a boca, alguém ouve e diz assim: ei, até o teu falar é igual dele. Ele diz: não, mas eu não quero nem saber.
Eu estou vendo ele, mas não faço parte dele não. Aí o galo canta. Deus é demais, usa até um galo para acordar o cabra. Usa um galo para acordar o caboclo espiritualmente. Ele disse, antes que o galo cantasse 3 vezes, eu negaria. Antes que o galo cantasse, eu negaria 3 vezes. Não negue o evangelho, não negue a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem segue, quem não tem direção, não sabe onde vai chegar. Quem segue, quem se vende e vende a unção, não pode dizer que tem autoridade. Quem vira as costas para Deus, para a igreja, para o seu pastor, não tem autoridade. Não tem. Não tem autoridade para falar do evangelho verdadeiro e genuíno. Deus precisa levantar o povo que fala de arrependimento, abandono do pecado, que abandona a ganância, o orgulho, a arrogância e se voltam genuinamente para Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver como cegos. Segundo um provérbio do povo, diz assim: cego no meio de um tiroteio, barata quando cai da mudança. Nós não sabemos quem seguir, sem rumo. Evangelho é para transformação e salvação de vida. Os profetas orientam as pessoas a voltarem para o seio de Deus. Os profetas, os atalaias nos orientam, nos alertam para que nós voltemos à salvação, a aquele que morreu por nós. O atalaia, o profeta, tem um compromisso: para que não pague com a sua própria vida, como os textos dizem. Sabe uma coisa que não deve afastar dos nossos lábios? É a verdade. A verdade pode doer, mas ela cura. Não se venda, não negocie. Deus quer que todos se convertam e sejam libertos e encontrem a salvação. Ainda há profetas, ainda há atalaias, ainda há a palavra de Deus. E hoje a palavra é: volte-se para Deus enquanto há tempo. Não adianta na beira de um caixão se arrepender não, que já foi. Ai, me perdoa, minha esposa, meu esposo, meu pai, minha mãe, me perdoa. Não, peraí, por que não fez antes de morrer? Por que precisa estar lá na beira da morte para dizer: Deus, cuida de mim? Ele vai cuidar. Eu sei que Deus é misericordioso. Ele transcende aos meus pensamentos. No amor de homem ele transcende. Mas eu poderia evitar muitas coisas se eu ouvisse os atalaias. Concluo com as palavras do apóstolo Paulo: acorda tu que dormes, Jesus vai te iluminar. Os dias estão sendo remidos, e basta para cada dia o seu mal, amanhã cuidará de si mesmo. Amém? Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, nós entendemos que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, não vai a Ti, Senhor, se não for por Ele. Como Ele mesmo traz para si, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós entendemos, Deus, que somente a Tua palavra é a direção e o alimento dos dias. E que o Senhor,
como Deus tem usado homens, profeta, tua palavra e o teu Espírito Santo, para nos convencer dia a dia como devemos andar, o proceder do cristão. Deus, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós fomos um dia libertos, curados e restaurados. O Senhor nos curou, nos libertou e nós somos livres. O nosso governo é teu, Senhor. Nós vivemos sob a tua autoridade, o teu domínio. A igreja é tua e o Senhor que dirige. A palavra do Senhor diz que o Senhor é a cabeça, nós somos membros desse corpo e é o teu Santo Espírito que condiciona a igreja e sopra o vento que Ele quiser em nosso meio. E compete a nós, Senhor, obedecermos a tua palavra, ouvirmos teus profetas e atalaias e andarmos nos teus caminhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha de nós misericórdia. Que o Senhor nos dê a paz. Que o Senhor prospere a tua igreja, prospere teus filhos. E que nós nunca nos desviemos, nem para a direita, nem para a esquerda, mas prossigamos para o alvo